Leipzig, Alemanha. Novembro de 1923, dois vizinhos. Um é pianista de concerto, 15 anos de formação, apresentações no Gewandhaus, gravações que foram vendidas em toda a Europa. O outro é um encanador, que aprendeu com o ofício aos 16 anos com um tio que nunca terminou a escola. Hoje, o pianista implora por pão. O encanador faz 3 refeições. A maioria das pessoas pensa que esta é uma história sobre classe trabalhadora contra acadêmicos. Não é. A crença convencional diz: eduque-se, acumule certificados, suba alto o suficiente e as tempestades econômicas não o atingirão. Quanto maior o seu diploma, mais seguro o seu chão. Aqui está o que 7 décadas de autópsias econômicas realmente mostram. Cada colapso individual na história registrada inverteu essa hierarquia. Médicos dirigindo táxis, engenheiros lavando carros, doutores trocando cigarros por batatas. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Enterrado profundamente na análise forense do mercado de trabalho, da República de Weimar à Venezuela. As habilidades que realmente sobreviveram não são as que você esperaria. E uma delas não é nem mesmo um ofício manual. Imagine uma oficina mecânica em Buenos Aires, dezembro de 2001. A Argentina acaba de entrar em moratória com 93 bilhões de dólares em dívida pública, o maior calote da história até aquele momento. Os bancos estão congelados. Os caixas eletrônicos estão vazios. O peso está prestes a ser desvinculado do dólar e perder 60% do seu valor da noite para o dia. Famílias de classe média batem panelas nas ruas. O mecânico não para de trabalhar. O nome dele não é importante. O importante é o que aconteceu com a renda dele. Antes da crise, ele cobrava 50 pesos por hora. Após a desvalorização, ele cobrava 50 pesos por hora. O valor nominal era o mesmo. Mas em termos de dólares, seus serviços tornaram-se dramaticamente mais baratos. E a demanda explodiu. Argentinos que trocavam seus carros por novos modelos, a cada 3 anos, de repente, precisavam exatamente daqueles carros para que durassem mais uma década. O mecânico que conseguia manter um Renault S 1995 funcionando por mais 100 mil quilômetros não era mais um bem substituível. Ele era infraestrutura essencial. Esta é a primeira lei da economia do colapso. E ela é irrevogável. Quando as pessoas não podem mais se dar ao luxo de substituir coisas, a pessoa que pode consertá-las torna-se um nó crítico na economia de sobrevivência. Os dados de documentos de trabalho do NBER sobre a crise argentina de 2001 a 2002 confirmam o padrão. O emprego formal nas áreas de finanças, varejo e serviços profissionais colapsou. Ofícios qualificados, mecânicos, eletricistas, encanadores, metalúrgicos viram o emprego se manter. E em muitos casos, os salários reais na economia informal realmente aumentaram, porque a oferta encolheu mais rápido do que a demanda. O setor de reparação automotiva argentino processou cerca de 30% mais veículos em 2002 do que em 2000. Apesar do massacre econômico, a mesma assinatura forense aparece em cada colapso. República de Weimar, 1921 a 1923, quando o marco caiu de 75 por dólar americano para 4,2 trilhões por dólar. O emprego institucional, funcionários, contadores, burocratas, tornou-se economicamente inútil mais rápido do que a própria moeda. Mas os artesãos qualificados, que mantinham a infraestrutura física da vida cotidiana, operavam em uma economia de troca paralela, que a hiperinflação não conseguia atingir totalmente. Um encanador em Berlim, em 1923, não era pago em marcos. Ele era pago em carvão, pão, salsicha, lenha. Suas habilidades contornavam completamente o sistema monetário moribundo e se conectavam diretamente à economia real de bens de sobrevivência. Período especial de Cuba, 1993. A União Soviética havia colapsado 2 anos antes.
Cuba perdeu 80% de suas importações de petróleo e 85% de seu comércio da noite para o dia. O PIB encolheu 34%. A economia formal congelou, mas mecânicos e reparadores que operavam na economia informal enfrentaram uma demanda extraordinária, já que o governo não conseguia importar novos equipamentos e as velhas máquinas soviéticas tinham que continuar funcionando. Um mecânico cubano que conseguia fabricar peças de reposição a partir de sucata tornou-se mais valioso para o Estado do que um economista com formação universitária. Aqui está o porquê disso ser importante para o quadro geral. Habilidades de reparo são antifrágeis. A maioria das habilidades perde valor durante uma desaceleração econômica. Elas se correlacionam com a prosperidade, mas habilidades de reparo se comportam de forma inversa. Quanto pior as coisas ficam, mais coisas quebradas se acumulam e mais desesperadamente as pessoas precisam de alguém que possa consertá-las. Você não surfa no ciclo econômico. Você opera de forma contracíclica a ele. Em termos financeiros, a habilidade de reparo é uma posição comprada em disfunções econômicas, e disfunções estão sempre disponíveis. Os dados do Bureau of Labor Statistics até 2024 mostram que isso não é apenas histórico. Para mecânicos e instaladores de HVAC, projeta-se um crescimento de 8% até 2034, cerca de 80 mil vagas abertas por ano. Eletricistas estão em 9%, cerca de 81 mil anualmente. Instaladores de sistemas solares fotovoltaicos em 48% na próxima década. Estes não são setores de crescimento no sentido convencional. São setores de resiliência. Eles prosperam porque a infraestrutura que mantém não pode ser terceirizada, automatizada em campo ou substituída por uma alternativa digital mais barata. O cano ou está consertado ou não está. Aqui está o que eles nunca escrevem nos livros de economia. Buenos Aires, outubro de 2011. Na esquina da rua Florida com a Lavalle, homens estão na calçada sussurrando uma palavra aos passantes: câmbio, troca. Eles são chamados de arbolitos, arvorezinhas, porque ficam parados e, como árvores, esperam que os clientes venham até eles. Eles são os negociantes informais de dólares da Argentina, desafiando os controles cambiais estatais. Eles compram dólares americanos à taxa do mercado paralelo e os vendem com um ágio. A diferença entre a taxa oficial e a do mercado paralelo, chamada de dólar blue, às vezes superava os 60%. Esses homens não eram instruídos. Muitos não tinham qualificações formais. O que eles tinham era algo muito mais perigoso: a habilidade de ler diferenciais de preços entre dois sistemas monetários paralelos em tempo real e explorar a lacuna através da arbitragem. Eles praticavam a habilidade financeira mais antiga e letal da história da humanidade. Cada colapso econômico cria uma realidade monetária dual. O sistema oficial, moribundo, imposto pelo Estado, visível, e o sistema real, informal, adaptável, paralelo. A lacuna entre eles é onde fortunas são feitas e perdidas, e a pessoa que consegue se mover fluentemente entre ambos, que entende a taxa de câmbio entre a moeda em colapso e a reserva real de valor que a substituiu, possui uma forma de poder que nenhuma hiperinflação pode destruir. Chamo isso de habilidade de tradução monetária. E a análise forense e histórica sobre isso é impressionante. A República de Weimar produziu seus beneficiários mais famosos, e eles não foram como a historiografia popular frequentemente sugere: estrangeiros comprando ativos alemães baratos. Os primeiros e mais persistentes vencedores foram os corretores de câmbio alemães que operavam no mercado cinza. Indivíduos que entendiam os mecanismos de troca entre o marco e as moedas estrangeiras, que o substituíam como reservas reais de valor. Esses corretores facilitavam transações entre alemães comuns que tentavam desesperadamente converter suas economias em desintegração e a economia monetária paralela emergente. O Reichsbank não conseguia pará-los, pois pará-los significaria paralisar completamente o comércio. Líbano, 2019 a 2023.
A libra libanesa despencou de 1.500 por dólar para 89.000 por dólar. Todo o sistema bancário congelou. Toda uma classe média foi financeiramente aniquilada. Mas durante este colapso, os operadores de saraf, corretores de câmbio informais profundamente enraizados na cultura comercial libanesa, continuaram a funcionar. Eles eram os capilares da economia quando as artérias estavam endurecidas. Pessoas que entendiam como facilitar a troca entre a libra agonizante e a economia do dólar não apenas sobreviveram, tornaram-se indispensáveis. Zimbábue, 2007 a 2009. A moeda oficial implodiu tão rápido que o governo imprimiu notas de 100 trilhões de dólares. Mas a economia informal não parou. Ela se reorganizou em torno do dólar americano, do rand sul-africano e da troca de mercadorias. As pessoas que atuavam como nós de tradução entre esses sistemas paralelos, que conseguiam precificar uma transação em várias moedas simultâneas, que entendiam quanto valia uma bond note em comparação com um greenback, eram o lubrificante que impedia o comércio de travar completamente. Venezuela. De 2016 até hoje. O colapso do Bolívar criou toda uma economia informal de operadores de Forex, indivíduos que podiam facilitar transações entre a taxa oficial do Bolívar, a taxa do dólar no mercado paralelo e as transações de stablecoin USDT, que se tornaram cada vez mais comuns à medida que a crise se aprofundava. De acordo com dados do Banco Mundial sobre a economia informal na Venezuela, até 2021, cerca de 65% de todas as transações na Venezuela eram realizadas em moeda estrangeira, principalmente dólares. Os atores informais que possibilitaram essa mudança não eram especuladores. Eram as pessoas que mantinham a economia respirando. Aqui está o mecanismo mais profundo. Quando uma moeda colapsa, o que realmente acontece é que o sinal de preço oficial, o sistema através do qual uma economia comunica valor, é destruído. Os preços expressos na moeda moribunda tornam-se ruído, não um sinal. Mas as pessoas ainda precisam coordenar atividades econômicas. Elas ainda precisam comprar comida, pagar aluguel e remunerar o trabalho. O que elas precisam desesperadamente é de alguém que possa traduzir entre o sinal agonizante e o que está surgindo. Esta função de tradução, o entendimento de preços através de regimes monetários, é a habilidade mais valiosa na economia do colapso. É por isso que Ray Dalio, em seu estudo sobre a ordem mundial em mudança, identifica o que ele chama de fase final do declínio de uma moeda de reserva, não como um momento de ruptura súbita, mas como um período de fragmentação monetária acelerada. Em cada caso histórico que ele estudou, o florim holandês, a libra esterlina britânica, o marco alemão do pré-guerra. Houve um período intermediário em que várias moedas competiam pela supremacia dentro da mesma economia. As pessoas que conseguiam ler essa fragmentação e agir nela garantiam uma quantidade desproporcional de valor. A habilidade não é ilegal. O conhecimento não é segredo. O que a torna rara é que quase ninguém a estuda antes de precisar dela. Se você consegue entender como os preços são estabelecidos em um sistema monetário paralelo, se consegue ler a taxa de câmbio real entre o que está morrendo e o que o está substituindo, e se consegue facilitar essa troca para outros, você não apenas sobrevive a um colapso. Você fornece a infraestrutura mais crítica que uma economia em colapso possui. Subúrbios de Moscou, verão de 1992. A União Soviética está morta há 8 meses. As prateleiras das lojas estão vazias. A inflação está em 2.600% ao ano. Pensões se dissolvem no ar. E, no entanto, 71% das famílias russas possuem uma dacha, um pequeno pedaço de terra, geralmente fora da cidade, e sabem como usá-lo. Até 1992, as dachas produziam 92% da colheita de batatas russa, 77% dos vegetais, 87% das bagas e frutas, 59% da carne e 49% do leite. Famílias que representavam talvez 3% das terras aráveis
produziam mais da metade do suprimento de alimentos do país em parcelas de, em média, 600 a 1.500 metros quadrados. A Rússia não sofreu uma fome generalizada após o colapso da União Soviética. O motivo disso é atribuído quase exclusivamente à preservação do conhecimento sobre a produção doméstica de alimentos por gerações de cidadãos soviéticos. O conhecimento sobre como plantar, colher, conservar e armazenar, conhecimento que o Estado nunca conseguiu extinguir completamente, apesar de décadas de agricultura coletivizada, formou o ativo mais importante da segurança alimentar nacional na história russa. Não se pode confiscar o conhecimento agrícola. Não se pode inflacionar a habilidade de cultivar batatas. Não se pode congelar uma conta bancária que contenha conhecimentos de fermentação. Mas aqui está a diferença que a história deixa clara e que a maioria das pessoas ignora completamente. Não foi a posse da terra que protegeu as famílias russas em 1992. Foi o conhecimento sobre produção e conservação de alimentos. Economistas acadêmicos e profissionais urbanos que adquiriram dachas como símbolos de status nos anos 1980, mas nunca aprenderam a realmente praticar a agricultura, não estavam mais protegidos do que seus vizinhos urbanos. O solo estava lá. As sementes estavam disponíveis. Mas o conhecimento sobre quando plantar, como combater pragas sem meios químicos que haviam desaparecido das prateleiras, como enlatar vegetais sem botulismo, como armazenar raízes a frio durante um inverno russo, essa era a variável de sobrevivência. A mesma assinatura forense aparece na Argentina de 2001 a 2002. Quando a economia formal implodiu, surgiu um fenômeno econômico notável. A Trueque, uma rede nacional de trocas da qual participaram 6 milhões de argentinos em seu auge, negociando bens e serviços com créditos impressos localmente. Participantes que traziam habilidades de produção, conservação de alimentos, costura e reparos, medicina fitoterápica, cuidados infantis, extraíam mais valor das redes Trueque do que aqueles que traziam certificados. Uma mulher que conseguia ensinar outros a produzir e conservar alimentos possuía um valor de troca na Trueque com o qual nenhum diploma profissional conseguia competir. O conhecimento era a moeda. Os documentos de trabalho do NBER sobre segurança alimentar durante crises econômicas mostram consistentemente que famílias com conhecimento ativo sobre produção de alimentos, não apenas posse de terra, mas habilidade realmente praticada, apresentam uma resiliência econômica significativamente maior em diversos cenários de colapso. Elas estão menos expostas à inflação dos preços dos alimentos, menos dependentes da estabilidade monetária para a ingestão de calorias e melhor posicionadas para participar de economias de troca quando os mercados formais encolhem. Isso é mais relevante do que nunca. Em 2024, o sistema alimentar global opera com uma complexidade extraordinária. 75% das calorias alimentares mundiais provém de apenas 12 plantas e 5 espécies animais. As cadeias de suprimentos que entregam essas calorias às populações urbanas passam por dezenas de países, centenas de empresas e milhares de nós logísticos. As interrupções na cadeia de suprimentos de 2020 a 2021 mostraram a rapidez com que essas cadeias podem se romper. O conhecimento sobre como produzir, conservar e distribuir alimentos localmente, conhecimento que era universal há 2 gerações e agora é extremamente raro, está se tornando silenciosamente a forma mais subvalorizada de capital humano na Terra. Havana, Cuba, 1993. Você é um médico com 7 anos de formação médica. Você tem o certificado mais alto na área mais universalmente valorizada. As pessoas sempre precisarão de medicina. E, no entanto, o período especial revelou algo brutal sobre a relação entre certificados e valor. Seu hospital não tem anestésicos, nem antibióticos, muitas vezes não tem eletricidade. O sistema institucional que transforma seu certificado em cura, as cadeias de suprimentos, a infraestrutura farmacêutica, o aparato burocrático, colapsou.
E, ao mesmo tempo, o governo cubano incluiu médicos entre as profissões para as quais o trabalho autônomo é explicitamente proibido. Seu certificado agora não é apenas economicamente inútil. É uma barreira legal que o impede de obter uma renda de sobrevivência. 10.000 médicos cubanos tomaram a mesma decisão. Dirigiram táxis. Este é o paradoxo central das habilidades baseadas em certificados durante um colapso. E é um que os dados de referência de Weimar à Venezuela confirmam com uma consistência desconfortável. Quanto mais infraestrutura institucional uma habilidade necessita para gerar valor, mais vulnerável ela é a uma falha do sistema. Um curso de medicina requer um hospital funcionando. Um curso de direito requer tribunais funcionando. Um certificado de contabilidade requer empresas funcionando com livros que precisam ser equilibrados. Quando as instituições falham, o profissional dependente de certificados descobre que não possui uma habilidade, mas uma dependência. No entanto, dentro deste padrão geral, a análise forense mostra uma exceção crucial. O conhecimento médico, não o certificado, não a prática institucional da medicina, mas o conhecimento subjacente da biologia humana, doenças, cuidados com ferimentos e farmacologia, prova um valor de sobrevivência extraordinário. Justamente porque atende à necessidade humana mais fundamental de todas: permanecer vivo. Os médicos cubanos que sobreviveram ao período especial com sua dignidade econômica foram aqueles que interiorizaram o conhecimento médico de forma tão profunda que puderam praticá-lo informalmente fora do hospital com qualquer material disponível. A assistência médica comunitária em Cuba durante a década de 1990 dependia cada vez mais de médicos que podiam diagnosticar e tratar sem equipamentos de imagem, sem cadeias de suprimentos farmacêuticas, utilizando alternativas naturais e improvisadas. A Organap. A Organização Mundial da Saúde documentou, no final dos anos 1990, que Cuba manteve resultados de saúde surpreendentes durante o período especial, não porque as instituições resistiram, mas porque os profissionais adaptaram seu conhecimento à ausência institucional. O mesmo padrão se manifestou na Rússia pós-soviética, na Venezuela pós-colapso e em áreas de guerra e pós-conflito estudadas pelo Banco Mundial. O fio condutor não é apenas o conhecimento médico, mas algo mais amplo. A habilidade de aplicar conhecimento sobre fisiologia humana e biologia básica sem mediação institucional. Pessoas que podiam imobilizar ossos, costurar ferimentos, tratar infecções com antissépticos simples, identificar e tratar deficiências nutricionais e realizar assistência pré-natal sem acesso a hospitais, representavam um dos grupos de competência mais universalmente valorizados em todos os ambientes de colapso estudados. Isso aponta para um princípio mais amplo que conecta todas as 4 habilidades. As habilidades que sobreviveram a cada colapso econômico na história compartilham uma característica estrutural. Elas funcionam independentemente de sistemas institucionais. O ofício de reparo não precisa de burocracia. O tradutor monetário não precisa de uma câmara de compensação. O produtor de alimentos não precisa de uma cadeia de suprimentos. O paramédico descalço não precisa de um hospital. Cada habilidade atende diretamente a uma necessidade humana básica sem mediação institucional. E em um colapso, é precisamente a mediação institucional que falha primeiro. O andaime de por que os seus certificados são institucionalmente dependentes. Tim Harford faz uma observação em Adapte-se sobre a evolução econômica que se aplica aqui com precisão brutal. Ele observa que os sistemas que têm maior probabilidade de sobreviver a choques não são os mais sofisticados, mas os mais modulares, aqueles que podem se desvincular e continuar funcionando de forma independente quando o sistema maior falha. Seu certificado é o oposto de modular. Ele é totalmente dependente do sistema que o concedeu. Harvard não pode lhe dar um CIA que funcione se o contexto institucional de Harvard não existir. A Ordem dos Advogados não pode lhe dar uma licença que signifique algo se os tribunais estiverem fechados. Esses certificados são derivativos. Seu valor deriva inteiramente do sistema institucional subjacente.
Uma habilidade que atende a uma necessidade humana básica não é um derivativo. É o ativo subjacente. Este é o motivo pelo qual os dados do Bureau of Labor Statistics sobre emprego em recessões mostram padrões tão consistentes. Na recessão de 2001, na crise financeira de 2008 a 2009 e no choque do Covid de 2020, os ofícios qualificados mantiveram taxas de emprego dramaticamente mais altas do que as profissões na economia do conhecimento. Não porque os ofícios sejam inerentemente mais valiosos em tempos normais, muitas vezes não são, mas porque a infraestrutura institucional da qual dependem é mais enxuta e resiliente. Um encanador não precisa de um mercado de capitais em funcionamento para consertar um cano. Um analista financeiro precisa. E aqui o quadro contemporâneo torna-se realmente preocupante. Dario Amodei, CLO da Anthropic, declarou publicamente que a IA poderia eliminar entre 40% e 60% dos cargos de entrada para graduados em 5 anos. A pesquisa do JP Morgan sobre interrupções no mercado de trabalho, impulsionadas por IA, foca explicitamente em ocupações com tarefas cognitivas rotineiras, a mesma categoria de profissões que se provou mais vulnerável durante colapsos históricos. O trabalhador do conhecimento dependente de certificados enfrenta uma ameaça simultânea de 2 direções: deslocamento tecnológico em condições estáveis e dependência institucional durante uma falha do sistema. O portfólio mais resiliente de capital humano não é aquele que maximiza a renda em tempos estáveis. É aquele que mantém o valor de troca na mais ampla gama de condições sistêmicas. Aqui está o que a história está realmente tentando nos dizer. Cada colapso que você estudou, da desvalorização romana do denário aos carrinhos de mão de Weimar, e a paralisação bancária libanesa segue a mesma sequência. As instituições falham. Os certificados evaporam. E as pessoas que preservam sua dignidade econômica são aquelas cujas habilidades atendem às necessidades humanas básicas, sem que o sistema falido precise funcionar. O ofício de reparo não é o plano de contingência. Durante a maior parte da história humana, foi o plano primário. A habilidade de tradução monetária não é especulação, é a infraestrutura econômica de cada período de transição entre regimes monetários. O conhecimento sobre produção de alimentos não é sobrevivencialismo. É a forma mais confiável de segurança alimentar já comprovada na história econômica. O conhecimento médico que funciona sem hospitais não é medicina alternativa. E a medicina que foi praticada pela vasta maioria da humanidade durante a maior parte da história humana. Você veio a este vídeo pensando em quais habilidades são a prova de recessão. A verdadeira questão é: quais habilidades são a prova de instituições? A resposta é a mesma há 2000 anos em todos os continentes, em todos os idiomas e em todos os regimes monetários. Foi provada por construtores de dachas russos, mecânicos argentinos, médicos cubanos, carpinteiros de Weimar, corretores de câmbio libaneses e motoristas de Uber venezuelanos com diploma de engenharia, que descobriram isso da maneira mais difícil. As habilidades que sobrevivem a cada colapso econômico são as habilidades que nunca precisaram das instituições para começar. A história não ensinou isso na escola, mas ensinou em todos os outros lugares. Se esta história mudou sua visão sobre a estabilidade da sua própria carreira, o valor de habilidades práticas, inscreva-se no canal e deixe seu like. Estamos desenterrando a história que tentaram enterrar para ajudá-lo a construir um futuro mais resiliente. O próximo tesouro de conhecimento será revelado em breve.